O William Martins fez exame cardiológico e viu que ele tem um coração de aproximadamente 60 anos. Pois é. Essa foi a notícia que a gente teve hoje. O William Martins, para quem não sabe, eu vou até deixar aqui, esse aqui é o canal dele, tá? O William Martins, ele é imenso, um cara gigantesco, tá? Ele chegou aí nos seus 155 quilos, num off pesadíssimo que ele fez com o Chad Nichols, tá? Que é um dos preparadores físicos mais brutais que tem, digamos assim. Então ele é um cara gigantesco. Obviamente o exame cardíaco dele não foi incrível, isso é óbvio, né? Assim como qualquer outro atleta do fisiculturismo, ainda mais tratando de Open, o exame dele não foi 100%, tá? E, bom, vou deixar vocês verem. Vamos dar uma olhada aqui, esse aqui é o canal dele, tá? Já sou inscrito lá e deixei o like aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Rapaziada, mais um vídeo no canal. Primeiramente, esse não é um vídeo sensacionalista. Quem me conhece sabe que eu jamais surfaria em hype. Eu vou provar, porque eu gosto de provar as coisas, ó. Tá marcado aqui, ó, desde o dia 30 de abril. Então não é algo que eu tô fazendo por conta de um fato fatídico recente. Então, cuidar da saúde cardiovascular faz parte do universo bodybuilder, né? Sempre que a gente vem com medo. Eu tô com medo hoje, apesar de fazer isso com frequência, eu tenho medo de fazer. Sempre tive desde o início, até porque mexe com o sonho da gente, então pode ser interrompido por conta de um diagnóstico, mas é melhor que seja interrompido por conta disso. Boa noite, não tem problema não. Pode passar. Ó, isso aqui é verdade, tá? Isso aqui é uma coisa que é fato. E eu também já fiz exame de coração, e eu mesmo faço utilização de hormônio, mas não sou atleta, fiquei com medo. Fiquei ansioso, não deu nada, mas eu fiquei muito ansioso. Todo mundo que faz utilização de hormônio fica ansioso quando faz esse tipo de exame, porque a gente tá propenso a isso, tá? Bom, é o mesmo cara, por exemplo, o cara que fuma. O cara que fuma, ele sabe que se ele fizer exame da parte pulmonar, vai ter grande chance de ter algum BO ali, tá? Então, a pessoa que faz uso de hormônio, obviamente, não é o mesmo caso, né? O cara que fuma, ele vai ter necessariamente um problema no pulmão. O cara que faz utilização de hormônio, varia a questão de dose e tal, assim como o cara fumante. Às vezes o cara, sei lá, ele fuma um cigarro por semana, não vai ter nada, a chance de não ter nada é muito alta. E tem o cara que fuma um maço por dia. Então, esse cara vai ter problema, quase que certeza, assim como um atleta, como é o caso aqui do William Martins, que faz utilização de hormônio em alto nível, é atleta, e obviamente quando ele vai fazer um exame cardiológico assim, ele tem medo, porque a chance de dar problema é bem alta. Não, fique em paz, fique em paz. Seja interrompido por um diagnóstico e não por uma vida ceifada, né? A gente teve uma perda muito difícil, recente, né? Todo mundo acho que refletiu sobre, e então que esse vídeo seja de certa forma um meio de conscientização para vocês que fogem do cardiologista. Então acompanhem um pouquinho para vocês, depois a gente vai falar um pouquinho mais. Esse vídeo pode ser muito importante para você. Agora não sei pra onde é. Aqui. É casa da Cintia Vida. E aí, tudo bem? Beleza? Tranquilo? Tá aí, mas eu fugi. Ele me contou hoje isso aí. Eu fugi, cara. E aí, tudo bem? Você tá boa? Tranquilo? Tudo bem? Beleza? Mas tá. Eu fugi. Todo mundo fugiu, cara, bicho, meu Deus do céu, cara. Eu fiquei sabendo hoje que ele fugiu. Eu falei, ó, Ribeiro, tô falando sério. Ele É que meu parâmetro foi super mesmo, vi que ele ficou vivo. Aí quando viu meu coração, eu dei lá e falei, acho que dá pra aguentar mais um pouquinho. É que realmente dá medo, pô. Mas o Superman começou a fazer o tratamento, né? É verdade, E eu você? conversei por isso, verdade. Tudo bem? Beleza? Meu casal. Eu mudei, entendeu? Fui pular aqui em clima cedo, né? Entendi. Como é que é isso, Quadril é de boa, problema no joelho, né? Tem inclinação? Não. A gente pode tentar ver onde vai inclinando, mas põe off. Mas correr, puta, aí não. Ó, um negócio interessante falar aqui também. Tem um exame que a gente faz, que a gente precisa fazer exercício, correr na esteira, tá? Pra ver como é que é o coração também se movimentando. Eu fiquei com muito medo de fazer, porque o meu joelho tá estourado na época, né? Então eu tenho o LCA rompido, fiquei com muito medo de fazer. Falei, puta, vai dar merda isso daqui, puta, meu joelho vai dar ruim, não vou conseguir fazer. Mas até que eles fazem as adaptações lá e deu certo. Pensa no bodybuilder desse. O cara tem, sei lá, atualmente tá com 130 quilos, 120, e fazer um exame que ele tem que fazer uma pressão absurda no joelho, correr. O bodybuilder não corre. Se correr, vai dar problema. Correr, puta, aí não. Não, você vai correr. Nunca a gente correu. Você pela questão do quadril, do joelho, não vai dar segurança dele, não. Conforme a gente já tem informação no aí, tá fazendo cardio? Aquele jeitinho, né? 20, 30 minutos, mas aquele jeito devagar, né? Eu não gosto de fazer cardio, bicho. Não, mas eu faço aquilo. Tá vendo a diferença? Esse tipo de atleta, o bodybuilder, não gosta de fazer cardio. Por que o meu coração não deu nada? Porque eu faço até jiu-jitsu. Sempre amei fazer cardio. E eu falo sempre, você que é marombeiro, você tem obrigação de fazer cardio. Você que usa hormônio, não tem essa. Você, 20 minutos. Não, você vai morrer, velho. Não tem essa. Ou você faz ou você morre, é simples. Não é, eu vou tô pensando se eu vou fazer. Tá errado, tem que fazer, acabou. Tem isso de vou pensar, não, pô. Não é pensar o caralho, conversa fiada. Nem sobe muito, né? Então não sei se ajuda, né? Nesse sentido, né? Tipo, eu faço, mas, pô, 4.4 nesse esteirinho ali, não sei, né, se é suficiente. Como tentar ver tudo? Começa lá, então, você fez no brain ali. É do Bravinho lá. Sério? Sabe, né? O psicólogo lá, eles estão com um podcast, eu fui lá semana, aí ele fez, aí tem as frases nas costas, ele tá lançando. Eu sempre fiz convencional, né? E não tinha nenhuma alteração cardíaca, era bala. Aí quando eu fiz um stream, aí a gente conseguiu ver esses detalhes mais perfeito. Isso é um ponto importante, porque muita gente tem essa dúvida, né? Aí o coração ele tem uma mecânica, que eu brinco que é igual uma mola, né? Ele faz uma mecânica de compressão e torção. E o eco convencional, ele não tem capacidade de avaliar essa mecânica, entendeu? É aí que entra o ecocardiograma avançado, onde o strain está incluído, né? Além de outros parâmetros. Então a gente consegue fazer essa avaliação da mecânica cardíaca. Que, como eu costumo dizer para os pacientes, é uma avaliação muito mais criteriosa e refinada mesmo, para a gente entender como que está funcionando, tá? E atletas em geral, atletas de fisiculturismo, não vou falar obrigatório, né? Mas é fundamental para a gente entender, e principalmente, como eu falei, ter precocidade de informações, né? Então, se uma pessoa
não é competidor, não compete, não performa, um eco tradicional é suficiente. Uma pessoa que já está... A princípio sim, dependendo do objetivo dela, né? Mas, por exemplo, se está em uso de hormônios, né, terapia de reposição, tudo, a gente já faz a indicação, né? Voltando àquele ponto da precocidade de informações. Porque esse exame, ele mostra alterações muito antes de qualquer tipo de sintoma. Entendeu? Bom ponto aqui passar para vocês também, os exames, na maioria das vezes, eles têm como se fossem níveis. O que ele está citando ali? O ecocardiograma convencional funciona para a maioria das pessoas. Só que tem um estilo de ecocardiograma que ele tem um strain que ele verifica mais, digamos assim, como se fosse de um outro ângulo, tá? O coração, igual ele falou, o coração ele tem capacidade de, né, contrair, relaxar e também torcer. Então ele faz um movimento, né, que não é, digamos assim, um plano só. Ele é tridimensional. Então o exame que ele é mais avançado, ele consegue verificar esses outros pontos. Tem vários amigos meus, não vou citar nomes, que competia na época de 1995, 1996. Naquela época, ele teve que fazer vários exames para ele conseguir achar um infarto. Ele fez o exame convencional, não achou nada. Aí até que ele foi numa clínica, onde essa clínica já tinha especialidade em atletas, aí foi que ele achou 2 infartos na época. Depois ele teve outro. Mas tá vivo ainda, parou de usar hormônio, mas era competidor, tá? Você vê que o exame normal, na maioria das vezes, não funciona para quem é atleta. Precisa ter um negócio mais refinado. O que aconteceu com o Gunner, né? A suposta... Miocardiopatia hipertrófica, né? Ela é diagnosticada através do strain. O diagnóstico, no caso ali, do que foi, do laudo, né, que foi colocado, é genético, né? Teria que fazer uma avaliação genética, tudo. Mas o ecocardiograma, com certeza, é o exame inicial, que se tiver mesmo essa condição, a gente consegue ter uma suspeita, vamos dizer assim, e prosseguir, né, com a investigação, entendeu? Então, iria ter alguma alteração? Com certeza. O strain, ele investigaria. Com certeza, né? Viu? O ecocardiograma básico, meio que ele induz você a pensar que tem mais problema. Com o strain, você consegue ver aonde está esse problema de fato. É mais ou menos por níveis mesmo, gostei. A avaliação é importante, principalmente o atleta que está... que tem uma vida muito ativa de treino, né? É difícil ele ter um sintoma muito específico e às vezes é alguma coisa muito leve, assim, e ele acaba não levando em conta, né? Acha que é overtraining ou dependendo da fase de preparação, tudo, né? O que se encaixaria um sintoma desse que poderia ser ignorado? Performance, principalmente, de treino. A gente considera muito. Como que está a performance? Falando de fisiculturismo, você está conseguindo progredir suas cargas, tá ficando muito cansado num treino que você fazia antes, que a princípio não tinha isso. Interessante falar. Lucas, por que você indica fazer luta? Cara, na luta não tem essa... eu tô ofegante, tô treinando. Cara, jiu-jitsu, por exemplo, não tem essa de tô ofegante. Se tiver ofegante, você morre no tatame, não tem isso, velho. O jiu-jitsu, a luta, muay thai, boxe, qualquer tipo de luta tem que ser intensa. Você precisa ir no lugar que de fato eles lutam. Tem gente que faz, parece que sei lá, um teatro. Vai lá pra fazer teatro. A pessoa tá fazendo balé achando que tá fazendo boxe, por exemplo. Até meme no Instagram por causa disso. Nossa, dá até calafrio. Mas, ambiente onde é luta de verdade, o cara, ele condiciona o coração dele por obrigação. Não tem como o cara manter um coração disfuncional, digamos assim, num ambiente onde você tá sendo levado ao extremo, onde tem liberação de adrenalina, porque querendo ou não, você libera o sistema de luta ou fuga, ou você sai dali da posição, ou você morre na sua cabeça, obviamente não vai acontecer nada, mas você morre, né? Então você tá numa posição ali que você precisa sobreviver, e ainda por cima você precisa fazer força no corpo inteiro, para que você consiga se movimentar de fato. Então, cara, luta é o melhor remédio pro coração. Eu sempre vou falar isso, tanto na parte teórica quanto na parte prática. Entendeu? Pode até ter algum sintoma, uma palpitação, uma falta de ar mais importante, né? Mas muitas vezes os atletas, principalmente os mais pesados, eles começam a achar que é um peso, porque o treino tá muito pesado, né? E às vezes não é. Claro, pode ser, mas a gente precisa ter esses dados na mão para entender se realmente não é nada cardíaco ou se é, né? Porque o sintoma ele pode ser por conta do sobrepeso, mas pode ser por conta pode. Então, não sei, por ver as dúvidas. Exatamente, é o que a gente fala, né? A gente tem que pecar pelo excesso, né? E não deixar passar nada que possa ser algo mais grave, né? Eu confesso que quando o peso sobe muito, você fica um pouco mais ofegante. Pra conversar, falar uma frase completa. Isso é uma coisa que me incomoda muito. É engraçado, né? Mais medo. Os bodybuilders, inclusive, a maioria que vai no podcast, você consegue até reparar, parece um pug respirando lá no microfone. É até um negócio ridículo. Mas é fato. Vamos passar a parte dos exames, pra gente poder ir vendo. Aqui, você vê a preparação para fazer os exames. O que eu fiz, eu não fiz com esse negócio aqui. Você tem que ficar de lado, ele tem que ver a parte cardíaca. Aqui vão os eletrodos, tá vendo? Isso aqui é a parte dos eletrodos, onde coloca para poder ver, você tem que ficar de lado. Ele faz a verificação da pressão, ele tá vendo a pressão arterial. Depois ele coloca essas fitinhas aqui para poder ver o eletrodo. Provavelmente ele tá fazendo ultrassom. Olha lá, ó. Tá vendo? Isso daqui é o ultrassom sendo feito, tá vendo? Que ele precisa pegar as imagens do coração. A partir das imagens ele vai checando, tá? Isso aqui é medidor. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Pedimos para o paciente segurar aqui em mais ou menos 30% desse valor que ele faz, máximo. E por que isso? A gente faz o teste do coração sob esforço, isométrico. Eu quero que, com esse esforço, a pressão arterial vai subir. Isso é normal, tá? Eu quero saber se, com esse aumento de pressão, o coração vai responder. A gente precisa entender como que esse coração... Tá vendo por que o coração é tão complexo? Não basta você fazer, por exemplo, vamos ver o fígado. O fígado você faz um exame de imagem ali, uma ultrassom, você consegue ver como ele tá. Mas o coração, ele envolve várias funções. Não basta você somente ver ele em repouso. Você precisa ver como ele tá trabalhando também para ver a eficiência dele, né? Obviamente. Muito interessante isso aqui, eu acho muito da hora, véio. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu quero achar a parte que ele... Vamos lá, tá conversando. Eu voltei comecei com o Thiago, começar a comer, usar um pouquinho mais. Aí, como o peso deu um salto, pra fazer alguma coisa mais intensa, assim, tipo, pra fazer amor. Tá difícil. Aí... Dor no peito, não? Não. Tá. Algum exame de sangue recente, não? Eu acho que eu fiz ou janeiro ou dezembro.
Mas eu fiz. Tem, não faço? Cara, eu devo ter um aplicativo lá mais lá, sabe? Não sabe. O Tchelo bem diferente, né? Eu gostei, cara. Aí tem insulina, né? Mas eu não sei se enquadra aí, né? Pô, Hã? lógico, pode dizer. 10 de lã e 5 de rápida pré e 5 de rápida pós. Treino. A gente sabe, treinabilidade baixa, é outra UP, pô. Que ganho a gente vai ter agora? Não, você tava na fase agora com sintomas diferentes, a gente quer atribuir mais valor ao eco avançado, cara, vale a pena. E como é que ficou? Não tinha esse quadril, você tava com a pulbite? Olha lá, pulbite, você não tava com uma Eu tive algum problema no quadril uma época de tanto fazer cardio. processo inflamatório, não é? Uma coisa que você fez? Mas aí melhorou, assim. Só que o joelho é um problema recorrente, assim, né? Tu não tá agachando, né, Guilherme? Só consigo agachar no rack mesmo. Livre, smith, não... Vai, vê se vai isso aí, senão a gente vai pra aquele outro vai estar na sala. É o contrário, Guilherme. Aí eles colocam, não existe, sabe? Tem que librar o cotovelo, se não librar o cotovelo não vai. Não, pra fazer o do Fabinho, o giga foi muito engraçado. Tudo isso aí tá enchendo, não chegou a 100. Segura com o dedinho ali, Guilherme. Parou? Tá indo pra 110 agora. Vai dar, vamos ver. Vai explodir o negócio aí. Por isso que o outro meu explodiu, entendeu? Mas eu tenho outro. Vaza, né? Não vai estourar não, vai soltar. Não, pra não soltar o véu. Esse exame, ele é super importante porque aqui a gente pega a ação secundária do anabolizante. Lembra que o anabolizante, ele faz aquele padrão de hipertrofia concêntrica, ele diminui a tua cavidade do ventrículo esquerdo de uma forma simétrica, né? Diminui essa cavidade, menos enchimento. E o que acontece? Há uma desproporção fibrovasal, fibrovaso. O que acontece? O músculo cresce demais e os vasos, as artérias não conseguem acompanhar. Esse vaso fica quieto aí, não acabou? Ele não consegue acompanhar. Os vasos, ou seja, a neogênese desses vasos, né? Não dá pra você acompanhar o tamanho, a proporção desses músculos que tá atrofiando. Então isso fica território com pouco sangue, sujeito à deposição do colágeno, esse colágeno vira justamente gordura, essa gordura é fibrosa. Terreno próprio para você fazer arritmias malignas. Então, aqui, isso que eu estou dizendo para você é uma ação do anabolizante de forma direta ou primária. A gente consegue verificar isso com teste cardiopulmonar e com eco avançado, que é o estranho trabalho do miocárdio. Que hoje a gente não vai colocar lá, porque como você está no off, são 147 quilos, hoje o teste cardiopulmonar não vai me agregar nada. Eu vou expor você às vezes meio caminhando ou na bike, eu vou colocar você a um processo onde vai incomodar o teu joelho, né? Que você tem ali uma atividade mais importante desse joelho, que eu vou colocar risco-benefício que a gente não vai ter. Então, com a análise da velocidade. Deixa eu explicar pra vocês um ponto que é importantíssimo. Quando você faz utilização de hormônio, o que você tem que pensar do seu coração? Seu coração, eu não... Pô, queria ter uma bexiga, mas enfim, não tem. Pensa que isso aqui é seu coração, tá vendo? É uma bola. O que acontece? Quando você faz utilização de hormônios, o seu coração ele bombeia essa quantidade. Aqui dentro é tudo sangue. Não é assim, né? Ele é dividido em 4 cavidades, enfim. Mas vamos lá. Vamos supor que isso aqui é tudo sangue. Quando você faz utilização de hormônio, você tem hipertrofia da parede esquerda, o ventrículo esquerdo do seu coração. Vamos supor que, fazendo analogia para te explicar melhor, vamos supor que ele inteiro, ele hipertrofia, porque o seu coração tem receptor androgênico, então tem essa hipertrofia do coração, e, obviamente, hipertrofiando ele vai diminuir essa cavidade, tá? Então a sua cavidade, que antes era isso daqui, normal, ela acabou diminuindo. Então a cavidade interna do seu coração, que é onde ele faz o bombeamento de sangue, diminuiu. O que isso causa? Insuficiência cardíaca. Então o seu coração, que antes bombeava uma quantidade muito maior de sangue, ele bombeia uma quantidade menor e ele precisa fazer mais rápido. Por isso que o seu batimento cardíaco, se você tem insuficiência cardíaca, ele é mais elevado. Porque vamos supor que aqui dentro tem, vamos colocar número, tem 1 litro. 1000 mililitros aqui, 1000 ml tem aqui dentro. Vamos supor que teve uma hipertrofia muito grande, diminuiu para 500 ml. O seu coração vai ter que bombear 2 vezes mais rápido. Uma coisa que ele fazia isso daqui, bombeava 1000 ml, se ele fizer isso daqui agora, ele vai bombear 500 ml. Então ele vai ter que bombear 2 vezes mais rápido do que se ele tivesse maior. Entendeu? Então isso é a hipertrofia do coração, que é a parte maligna, né? Que obviamente é o malefício. A parte ruim da utilização de hormônios é que acontece esse tipo de hipertrofia. O que o exercício cardiorrespiratório faz? O exercício cardiorrespiratório, por natureza dele, ele faz com que o seu corpo entre naquele processo de angiogênese, né? Que foi o que o doutor ali explicou. O problema de ter essa hipertrofia do coração é porque ela pode acontecer muito rápido e o seu corpo não consegue processar, criar novos vasos sanguíneos para poder nutrir, né, essas novas paredes, né, essa espessura, digamos assim, esse volume a mais que o seu coração tem. Então, o seu coração ele precisaria aumentar a cavidade interna dele, nutrindo o coração como um todo, para que ele se torne um órgão funcionante de novo, para que ele tenha eficiência. Então, o exercício cardiorrespiratório ele faz o poder contrário. O que o hormônio faz, que é diminuir essa cavidade, o exercício cardiorrespiratório volta essa cavidade normal, ou, né, de todo modo, tem essa dilatação da parede interna. Então, o exercício cardiorrespiratório, ele é compensatório, digamos assim, a utilização de hormônio. Por isso que o cardio é essencial. Beleza? Eu queria explicar isso para vocês. De pulso te traz essa rigidez arterial para o efeito secundário do anabolizante. Né? Conforme você vai envelhecendo, as artérias vão enrugando. As artérias são a mesma coisa. Só que tem coisas que fazem com que esse envelhecimento acelere. Pressão arterial não controlada, diabetes não controlada, doença autoimune, tabagismo, alcoolismo, uso do anabolizante, doenças autoimunes. Soltou. Deixa eu olhar muito. Anabolizante, ele faz o espessamento da camada íntima e média. Faz com que ele fique dessa forma, tenso o vaso. E é isso que esse equipamento vai medir. Justamente a capacidade da placência. Pedro, tu quer tentar o outro ali? A gente consegue estar no salto? O meu? Não, o meu. Então, aumenta essa rigidez e a ponta torcendo para que compense no trabalho desse miocárdio teu, né? Porque ele trabalho dispensado, fazendo com que ele esteja o menor possível durante o esforço. Uma coisa está ligada à outra. A gente percebe que a tua periferia, o padrão de resistência vascular periférica está aumentado, e ainda mais você está no período do off. O off-season tem que corroborar mais ainda com isso, porque o ganho
de peso, faz com que esse músculo também tenha que trabalhar mais. Né? Normalmente é o período onde vocês não fazem cardio, diminui o cardio, né? Depende de cada coach, a orientação que vocês têm. A gente sempre preconiza manter o cardio, sempre é fundamental, mesmo na preparação de vocês até chegar a prep, mas isso, lógico, a gente não tem a mesma visão que o coach durante a preparação de vocês. A gente, determinados colegas, né, falam que o cardio em determinado momento pode atrapalhar a preparação de vocês, mas em termos de coração, a falta dele sempre vai piorar. Se na preparação de vocês vai melhorar, pro coração a ausência do cardio sempre piora. Essa é a verdade. E isso tem um ônus disso aqui que a gente verifica, lá na periferia ele sente. Aumenta a resistência vascular periférica, você não consegue utilizar esse teu débito cardíaco, e se você tem a frequência cardíaca de repouso mais alta, pior ainda. Por isso a combinação das medicações é importantíssima. Né? Ninguém blinda o coração, isso é importante. A gente procura fazer o controle de dano o máximo possível, baseado na fisiologia realmente de um processo de ciência cardíaca. Então você entra com as medicações nesse sentido, né, para tentar combater esse coração que está atordoado, né, que tem um padrão de suficiência, ou ele está sendo suficiente, mas está trabalhando demais para dar conta do serviço, efetividade do que vocês estão fazendo, tentando colocar na balança o bônus de você ter uma melhor preparação, subir melhor, e isso vai gerar um ônus no teu sistema cardiovascular. A gente procura mensurar isso e tentar contrabalancear isso, fazer esse controle de dano da melhor forma. A gente mexe na medicação, otimiza a proporção do cardio quando possível, né? Então a gente tenta adequar dessa forma. E sempre tentar convencer vocês a menos anabolizante. Tá pouquinho, sabe? A comparação puxada parabéns pro Thiago, realmente. É o período onde você tá com de 16 anos de acompanhamento que você tem com a gente. Vai fazer 6 anos. É o momento que você tem menos anabolizante. Menos carbono. Real. Parabéns aí, Thiago. Mas você acha que o estranho tá um pouquinho melhor? Você acha que pode se atribuir a isso ou não? Abusar menos hormônios? Mesmo que... A grande massa muscular que tem que compensar mesmo, né? Pra complementar possível. É o que eu entendi, né? Mesmo tendo hipertrofia cardíaca, enfim, ele tá dando conta do trabalho, tipo isso. Não tô falando que isso é bom, tá? Que é uma válvula pra eu acelerar. Nesse momento, ele está conseguindo garantir, vamos dizer assim, o aporte sanguíneo pro teu corpo inteiro, né? A base de muito trabalho e muita energia gasta. Né? Vamos ser claro, o músculo cardíaco, ele tem que dar conta do que está sendo exigido para ele. O músculo cardíaco foi feito para isso. O músculo cardíaco tem um processo de adaptabilidade que poucos órgãos conseguem fazer isso. Então, assim, como se missão dada, missão cumprida. Ele percebe que está sendo solicitado mais dele. Ele tem mecanismos compensatórios para isso. Ele procura responder da melhor forma possível a esse estímulo exercido. O grande problema é que nós não sabemos até quando ele vai responder de forma positiva, como é o caso seu. Sabemos que ele está no processo hiperativo, de forma positiva, porque ele está dando conta. Né? Agora, até quando isso permanece, a gente não sabe. Por isso que é importante o acompanhamento, sempre essa educação continuada com vocês, e esse acompanhamento longitudinal, porque as técnicas a gente consegue fazer um diagnóstico com mais precocidade dessas alterações, para tentar evitar, saber um passo na frente antes dele não compensar mais. Esse é o do trabalho mesmo. É isso aí. A gente ter os dados e ir acompanhando a evolução para chegar no momento aqui e tá começando a degringolar, né? Vamos dizer assim. Tá na hora de rever aí, né? Tudo. Talvez é o momento de parar mesmo. Sim, é isso. A gente não toma conduta, nós não somos coach, nós temos nutrição, na parte de treinos de vocês, performance nesse sentido. A gente cuida do sistema cardiovascular. Lógico, e precisamos saber qual o momento de vocês estão de treinamento, do uso dos hormônios, para termos um pensamento clínico lógico, para mantermos um diagnóstico nesse sentido. A gente precisa ter isso. A gente precisa saber essa interação. Isso é fundamental. Para a gente poder associar justamente e definir conduta com você. Eu até falei no início do vídeo, né? Às vezes a gente tem medo de vir, porque acha que vai chegar aqui e você vai passar Cara, não sei, pegou a fala mais nada. Só aquela velhinha já mistura. Então, o que consegue? A tua idade histórica, veja o quanto você tá mais velho. Um cara de 61 anos. É o equivalente. Isso é o ônus. Viram ali? Então, a idade cardiológica dele é de um cara de 61 anos. Pois é, um cara de 37 parecendo ter 61. Isso é um ônus de um atleta bodybuilder e ainda mais na categoria Open, entendeu? Então o que acontece? A gente percebe que lá na periferia, por isso que a gente vê a ponta do teu coração, filiados que estão com o aumento dessa rigidez e a ponta torcendo para que compense no trabalho desse miocárdio teu, né? Porque ele trabalho desperdiçado, fazendo com que ele esteja o menor possível durante o esforço. Uma coisa está ligada à outra. A gente percebe que a tua periferia, o padrão de resistência vascular periférica está aumentado e ainda mais você está no período do off. O off-season tem agora mais ainda com isso, porque o ganho de peso faz com que esse músculo também tenha que trabalhar mais. Né? Gente, então é isso que eu queria trazer para vocês, tá? Obviamente, todos esses conhecimentos sobre a questão cardiológica que o doutor passou pra gente poder ver. Olha o título do vídeo do William Martins. Vou precisar parar? O meu cardiologista está preocupado. O William Martins fica tenso. É até engraçado esses títulos, né? Mas é isso, gente. Ó, o William Martins, ele é um cara de 37 anos que tem um coração de 61. Pois é, esse é o processo de envelhecimento que a maioria, todo mundo tem conhecimento, né? Todos os fisiculturistas têm conhecimento de que eles vão passar. Por isso que a pessoa fala, os hormônios vai perder anos de vida, tá? Diretamente relacionado com essa parte cardíaca. Igual eu tô falando pra vocês, existem maneiras de contrapor, igual foi a explicação que eu dei da questão cardíaca. O grande problema é que o marombeiro, ele só pensa em ganhar peso atrás de peso. Dificilmente ele vai pensar em ganhar peso saudável, em manter as boas funções cardíacas, e até por isso, né, que o William Martins decidiu gravar esse vídeo, ele deixou claro isso em vários pontos do vídeo, que foi justamente para servir de auxílio, né, para as pessoas verem a grande importância que é fazer esse tipo de exame, beleza? Aqui ele até disse, né, que o doutor vai passar alguns remédios para eles. Esse doutor aqui é extremamente famoso, tá? Ele é o mais forte aí no meio do fisiculturismo, tá? Onde ele passa esses medicamentos que servem para controlar essa função cardíaca e de fato conseguir, né, regredir esse envelhecimento precoce que o rapaz acabou tendo e que vários outros também têm. Fechou? Bom, se você gostou do vídeo, deixa seu like aí. É um vídeo mais longo, eu adoro fazer esse tipo de vídeo. E se você gosta também, deixa os comentários para eu saber. Fechou? Valeu.